Aleluia! E neste momento vamos receber o nosso auditor, ele é o vice-presidente do projeto Cafarnaum, nosso evangelista Elber Rodrigo, e ele profetiza em nome do Senhor. Aplaude ao Senhor pela vida do homem de Deus. Quero nessa noite saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, dizer que fico honrado, quero agradecer ao meu pastor pela confiança, agradecer as orações, quero também saudar a todos os ouvintes do canal nessa noite com a paz do Senhor, todos os ouvintes da Rádio Aliança. Irmãos, hoje Deus ele abre o lacre de uma nova campanha, e eu acredito que essa campanha Deus levantou para mudar a tua história, para mudar a minha história, para mudar a nossa causa, aquela causa difícil que talvez você esteja enfrentando. Irmãos, Deus levantou essa campanha para fazer o sobrenatural na sua vida. Quero nessa noite convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Louvado seja Deus. Nós vamos estar fazendo uma leitura a partir do versículo de número 3. Nós vamos ler até o versículo de número 5. Quero convidar nosso irmão Isaías. Isaías, senta aqui na frente, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo de número 3. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença do amado Espírito Santo em nosso meio nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. A igreja achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: aonde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo de número 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. A história de uma amizade, de uma aliança, ela é concretizada, irmãos, nesse texto. Porque antigamente, quando um rei, quando uma dinastia, ela tomava lugar de outra, eles tinham o costume de matar toda a família do antigo líder, do antigo rei. E Jonatas, ele sabia que Davi, ele seria ungido rei. E antes deles fazerem essa aliança, esse pacto entre eles, Jonatas, ele fez um pedido para Davi, para que quando Davi ele assumisse o seu reinado, que ele se lembrasse de toda a sua família. Muitas coisas aconteceram depois dessa aliança, desse pacto, que Davi, ele assumiu o seu reinado. Tempos se passaram, fatos aconteceram, histórias se discorreram, mas houve um momento que eu acredito que o próprio Deus, ele incomoda então o rei Davi. Eu não sei aonde ele estava, mas eu acredito que o Espírito de Deus, ele lembrou Davi daquela aliança, porque muito tempo já havia se passado. A história ela conta que após a morte de Saul e Jonatã, a ama daquela criança
que então não se chamava Mefibosete, mas se chamava Meribaal, ela com medo agora da sua casa ser destruída, ela pega aquela criança com 5 anos, e quando vai fugir, a criança cai, e ela agora fica coxa de ambos os pés, e ela é levada, escondida, para morar na casa de alguém que iria cuidar daquela criança, Maqui. E eu imagino aquela criança, talvez a mente dela sem entender nada, sendo levada, agora machucada, agora sem poder andar para a casa de alguém que talvez ela nem conhecia, num lugar, irmãos, desconhecido, uma terra talvez árida, seca, Lodebar, terra de sofrimento e dor, terra que talvez não existia nenhum nome certo para identificar aquele lugar. E aquela criança vai crescendo sobre os cuidados de Maqui. Talvez ela tinha alimento, talvez não faltava pão, talvez não faltava água, talvez não faltava nada para ela, mas a criança, ela ia crescendo talvez com uma consciência oprimida, reprimida, porque talvez em algum momento, até mesmo aquele que cuidava dela, chegava para ela e falava: um dia era para você estar no palácio e ser rei, mas agora você está tendo que comer pão na minha mesa. Merebacalabachuriandarábia. Agora imagina aquela criança conhecendo a sua história e sabendo que um dia poderia exercer, irmãos, um reinado, ser o sucessor de, irmãos, agora um rei, e tendo que viver sobre os cuidados de alguém que talvez o oprimia, falando: quem te alimenta sou eu, quem te dá pão todo dia sou eu, é na minha casa que você tem que dormir, você está sobre os meus cuidados, irmãos. E coisa triste é viver debaixo de jugo, coisa triste é ser humilhado por alguém, coisa triste é toda hora alguém, missionária Fátima, lançar na sua cara: quem te dá pão sou eu, quem te dá água sou eu. E às vezes a pessoa, sem ter um lugar para correr, para fugir, ela fica ali debaixo de humilhação. Mas tem um Deus no céu que, irmãos, ele olha para o humilhado e ele prepara, ele fala: guarda, porque tem uma mesa preparada para você. Kelemanturi cominara calabá, Meribaal, até 5 anos, aquele que lutava contra Baal, irmãos, ou aquele que contendia contra Baal, mas depois ele foi se chamar Mefibosete, que significa da boca da vergonha em hebraico. Tem determinado momento que é assim, quando chega a dificuldade, quando a história muda, quer colocar rótulo na gente, quer mudar o nome. Aquele ali era assim, agora já não é mais. Aquele vivia daquele jeito, aí quer colocar rótulo de derrotado, de perdedor. Um dia, uma das mulheres de Jacó foi dar à luz a um filho, e quando ela estava morrendo, ela foi colocar o nome no menino de Benoni, irmãos, que significa filho da minha dor. Mas quando Jacó descobriu, ele falou: não vai chamar Benoni não, mas vai chamar Benjamim, vai ser filho da minha destra. Um dia colocaram o nome num homem e chamaram ele de Jabes, e chamaram ele, irmãos, agora de derrotado. Mas ele orou a Deus e falou: Deus, se o Senhor mudar a minha história, eu vou te adorar. Não deixa colocar nome de derrotado em você, porque o rei está aqui, e o Amanturi Kébia, e ele tem uma mesa para você. Calabanturi cominara calabá, boca da vergonha, tem que ficar sendo humilhado.
Imagina o quanto aquela criança chorava. Eu não sei aonde era o quartinho que ele dormia, eu não sei aonde ele vivia, irmãos, eu não sei aonde ele dormia, mas eu acredito que ele chorava dia e noite, lembrando do que ele poderia ser. E agora eu quero te fazer uma pergunta: onde é o teu Lodebar? Qual é o nome que você daria para ele hoje? Aonde está sendo o local apertado que o inimigo está fazendo você sofrer? Qual tem sido a porta que está aberta que o inimigo tem entrado para tentar te humilhar? Na Calabachúria da Arábia, aonde, irmãos, é o ponto que está fazendo você chorar, derramar lágrima, irmãos, aonde é? Deus quer saber hoje, porque até então o rei ainda não sabia onde que estava. Deus quer que você conte para ele aonde é o teu Lodebar. Dá para ele o endereço, dá para ele o CEP, dá para ele o número hoje, conta para ele. Porque tem muita gente que às vezes quer se fazer de forte demais, que aguenta tudo, que suporta tudo, mas aqui não tem super-herói, tem seres humanos que choram, que sofrem e que não aguenta mais ficar debaixo de humilhação. Chega hoje, o rei tem uma mesa para você. E os anos foram passando. Com 5 anos de idade ele chegou. E quando o rei mandou chamar ele, ele já tinha até filho. Com aproximadamente 20 anos. Eu não sei qual foi o momento que ele estava, porque Deus sempre nos surpreende. Talvez foi no momento mais difícil da vida dele, que ele não aguentava mais, que ele escolheu ir para o cantinho chorar sozinho. Talvez foi no momento de maior angústia, que talvez ele até mesmo falou: Deus, o Senhor me esqueceu, aonde está a promessa que o Senhor me fez? Talvez você esteja vivendo esse momento. Entrou por essas portas abatida, cabisbaixo. Talvez até mesmo entrou aqui falando: Senhor, é a última vez que eu vou. Se o Senhor não falar nada comigo, eu vou embora. E eu vou me trancar dentro desse Lodebar que eu vivo. Mas eu quero te dizer que Deus tem uma cidade preparada para você. E o nome dela não é, irmãos, Lodebar. Deus tem algo novo preparado para você. E quando eu vejo, irmãos, essa história, irmãos, eu vejo Davi, ele perguntando para Ziba, e Ziba respondendo para Davi, como que se Davi, irmãos, ele fosse até mesmo falar assim: ainda tem alguém de Saul, vamos matar, vamos acabar. Mas Ziba se enganou, porque lá na frente a gente vai ver que na primeira oportunidade Ziba, ele trai Mefibosete só por causa de bem material. Mas quando Ziba falou para o rei falou assim: ele está lá, prepara a carruagem, prepara o soldado. Talvez Davi falou: prepara os nobres. E talvez o coração de Ziba até pensando: agora ele vai acabar com o restante da casa de Saul. Tem gente que às vezes aproveita determinado momento só para querer achar que é agora que eu pego ele, é agora que vai ser o fim dele, é agora que eu vou acabar com ele. Mas de repente, irmão, eu acredito que Mefibosete chorando lá no cantinho, alguém grita:
A comitiva do rei está chegando aí. A comitiva do rei está vindo aí. E talvez não era normal eles irem em Lodebar. Mas eu conheço um Jesus que entra onde Ele quiser entrar. Seja na cadeia, seja no hospital, seja no prostíbulo, aonde for. Eu conheço um Jesus que tem braço de ferro e Ele vai aonde Ele quiser ir. Eu conheço um rei que não perde guerra e não perde batalha. E Ele quer lutar essa causa por você. E de repente começa o barulho dos cavalos. Porque os homens foram lá amando do dono do banquete. Aí na parábola da grande ceia, irmãos, antes alguém, depois de Jesus ter contado, irmãos, ter pregado, alguém falou assim: bem-aventurado é aquele que comer pão lá no reino do céu. Aí Jesus, ele entra na parábola, que havia um homem, e ele mandou convidar várias pessoas. Mas alguns começaram então a dizer: não, eu comprei uma terra, eu me casei, eu comprei uma junta de boi. E eles não aceitaram aquele convite. Então aquele homem se enfureceu e mandou agora com que os seus servos, eles fossem aos becos, às vielas, aos lugares mais difíceis, e fosse lá e convidasse todos. Traz, porque eu quero ver a minha festa em lugar cheio de pessoas. Aí saíram os mensageiros a anunciar: vai ter um banquete, e o rei está chamando, vai ter um banquete, e o dono da festa está convidando, e não é a minha voz, mas é o rei que está te chamando, porque tem uma mesa para você separada, tem uma mesa separada para você, e hoje o Espírito de Deus está te convidando. E o mais bonito é que lá o pão não acaba. Porque lá o pão é o pão vivo que desceu do céu. E o rei mandou chamar. Mas se eu decidir que não é a hora que eu quero ir, aí o Espírito de Deus traz um alerta para o nosso coração. Quinta-feira convidando, vem! Quem quer levantar a mão, vem! Quem quer sentar na mesa, vem! Achando que a carruagem não vai chegar, mas o rei já determinou que a carruagem vai vir para buscar a igreja dele. E lá em Apocalipse está escrito que já tem uma mesa, prepara a mesa. Eu ouvi uma vez o evangelista Dejaí falar para mim que um dia ele falando para um jovem, falando: aceita Jesus hoje. E o jovem, ele falava assim: não, hoje não. Eu tenho uma vida muito radical. Você nem sabe para onde eu vou agora. E o homem falando: não, mas o Senhor está falando, aceita Jesus hoje. E aquele homem falou: estou indo para o aeroporto, eu vou saltar de paraquedas. Mas o Senhor está me incomodando, aceita Jesus. E ele: não, quem sabe quando eu for mais velho, quando eu tiver mais maturidade, quando eu crescer mais, quem sabe um dia eu aceito esse Jesus. Só que ele contou que quando o homem foi pular de paraquedas, o paraquedas não abriu. Na Baracalabás. Você está com o seu paraquedas aí? Está tudo certinho no paraquedas? Se puxar, abre. Jesus é meu paraquedas, e eu sei que quando vier, irmãos, agora Ele vai estar pronto para me socorrer. Está com o paraquedas aí? Camandarabacalabá, Terebanturi cominara calabaia.
Ontem eu fui no açougue, um homem, irmão morador de rua, começou a falar comigo, falou: você acredita que Jesus vai voltar? Eu falei: eu não acredito não. Eu falei: eu tenho certeza. Ele falou: mas Jesus já está voltando para muita gente. Eu falei: eu sei, ele pode voltar para mim hoje, como pode voltar para você. A carruagem pode passar aqui hoje, a carruagem pode abrir a porta para alguém aqui hoje, mas o negócio é: vai entrar ou vai ficar de fora? O rei já mandou chamar e a carruagem já está aí. Vai entrar ou vai ficar de fora? Só que eu acredito que quando a carruagem chegou, Mefibosete, ele já logo percebeu que a carruagem era do rei, e ele entra dentro da carruagem. E a Bíblia fala que quando ele chega perante o rei, mesmo sendo aleijado, ele se humilhou, ele falou assim: mas o que o senhor viu nesse cão? Um homem com uma dificuldade, já aleijado, ele ainda se esforçou para humilhar perante o rei. E o rei falou para ele: a partir de hoje, tu comerás pão continuamente na minha mesa, e eu te restituirei todas as terras de Saul. E eu convido a igreja para ficar de pé nessa noite. Eu quero, com a permissão do pastor, chamar minha filha para louvar o Senhor. Enquanto ela louva o Senhor, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você que quer entrar nessa carruagem hoje, você que não aguenta mais Lodebar, vem na frente. Você que não aguenta mais essa terra de sofrimento, essa terra de dor, e você não quer ficar nessa terra não, porque Jesus vai voltar. Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar. E a igreja vai ser tomada. E vai vir um período da tribulação. E o período da tribulação, a Bíblia fala que a morte vai se ausentar por um período de 5 meses. Vai ser um período de tribulação tão grande. A Bíblia descreve que nunca houve outro igual. Imagina uma pessoa querer morrer e nem conseguir morrer, nem a sua vida poder tirar, mas vai ter que suportar todo aquele sofrimento. Você não quer ficar, você quer entrar na carruagem. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cadê você que quer sair daqui nessa noite diferente? Vem na frente em nome de Jesus. Labandarabacalabás. O rei está mandando te chamar, porque tem uma eternidade. Ele quer te levar para a eternidade. Lugares, céu ou inferno. Não existe. Muitas pessoas falaram assim: eu não estou aguentando essa dor que eu estou passando, mas Jesus, ele quer te sarar hoje. Cadê você que nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus? Quer mudar de vida? Escuta esse hino, você que está com a alma angustiada, abatida e não aguenta mais esse sofrimento. Percebo que andas desacreditado, pelo som de tua voz eu sei que estás cansado. Vem na frente. Já não te vejo mais exalando alegria. Quando foi que perdeu a esperança que você tinha? Aonde está sua fé? Esqueceu que tudo que acontece é permissão de Deus.
Sua vida, família, projetos estão guardados por Deus. Ele não esqueceu de te abençoar. É que a prova na vida do crente só vem pra aperfeiçoar. Então sossega, esse seu desespero não vai te ajudar em nada. É um momento que você precisa ter fé na palavra. Acredite naquilo que o Senhor já te falou. És mais que vencedor. Sossega. Aleluia. Porque Ele não falha, muito menos erra o alvo. Se levante, avante, você não é um fracassado. E muito menos esquecido pelo Pai. Os melhores soldados são cobrados muito mais. Deus não quer te ver em Lodebar. O Senhor não quer te ver em Lodebar. Ele quer te tirar de lá. Aonde está a sua fé? Eu sei que é difícil essa decisão para você. É permissão de Deus. Eu sei que agora é um momento de guerra, um combate dentro de você. Deus, Ele não esqueceu. Mas é o momento que o Rei está te chamando para mudar a sua história. É que a prova na vida do crente só vem pra aperfeiçoar. A sua decisão agora pode mudar o curso da sua vida. Não sossega. Esse seu desespero não vai te ajudar em nada. O Espírito quer mexer dentro de você hoje. Precisa ter fé na palavra. Para calabá. Acredite naquilo que o Senhor já te falou. E combinar naquela bandarábia. É mais que vencedor. Sossega. Porque Ele não falha. Ele não falha, Ele está te chamando hoje. Então, se levante, avante, você não é uma fracassada. Meu irmão Luizinho. Muito menos esquecida pelo Tem jeito sim. Os melhores soldados. Tem jeito sim. Cobrados muito mais. Tipo a calabá. Tem jeito sim. Um novo dia vem aí pra pôr o fim nessa tristeza que há em ti. Deserto não é Lodebar é pra fazer morada, não! Vem! Tenha calma, cê tá passando por aí. Um novo dia vem aí pra pôr o fim nessa tristeza que há em ti. Deserto não é pra você fazer morada. Tenha calma, cê tá passando por aí. Deus quer tirar essa angústia de dentro do teu peito hoje. Ele quer derramar sobre você a paz. Esse seu desespero não vai te ajudar em nada. Narabacalabá. É o momento que você precisa ter fé na palavra. Acredite naquilo que o Senhor já te falou. És mais que vencedor, então sossega. Porque Ele não falha, muito menos erra o alvo. O Espírito Santo está aqui. Se levante, avante, você não é um fracassado. E muito menos esquecido pelo Pai. Os melhores soldados são cobrados muito mais. Deus, aleluia, não quer te ver. Deus te abençoe. Deus não quer te ver em Lodebar. Deus, Ele não tem prazer no sofrimento dos teus filhos. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor, que Ele fica assim, ó, com o braço. Aí quando eu estava sentado, o Espírito de Deus me lembrou
Em Apocalipse 22, 17, o Espírito e a esposa diz: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, que tome de graça da água da vida. É de graça. A esposa, a igreja, está falando contigo: vem. Aí o noivo está falando contigo: está com sede? Vem. Porque aqui tem fonte da água da vida para saciar a tua sede. Meu pastor, tem alguém aqui nessa noite que quer levantar sua mão cansada para Jesus? Você que hoje quer aceitar Jesus como seu Salvador, lá tem uma valente lá atrás. Tem mais alguém nessa noite? Eu orei a Deus, eu falei: Deus, eu peço ao Senhor salvação. Nosso propósito é salvação. Jesus está voltando, irmãos, e a gente quer que, irmãos, o prazer de Deus é que todos se salvem, mas que nenhum venha perecer. Deus quer salvar a tua alma. Talvez você ainda não levantou a sua mão cansada para Jesus, e hoje o Espírito e a esposa estão falando: vem, que eu vou saciar a tua sede. Tem mais alguém? Levanta a mão nessa noite. Você que quer reconciliar com o Senhor, você que quer fazer um concerto com Deus hoje. Cadê? Tem uma valente lá. Seu coração está pulsando, e o Senhor está falando: hoje é o dia. Deixa Ele te pegar pela mão e te ajudar a prosseguir, te arrancar de Lodebar. Porque quem está no fundo do poço, irmão, se não levantar a mão para alguém puxar, irmão, vai ficar no poço. Mas Jesus, Ele quer puxar você com o braço forte. Calamandarábia, cadê você? Levanta a mão, eu quero orar. Mas o Senhor está me incomodando. Hoje é o dia. O Senhor está te chamando. Tem alguém aqui que quer reconciliar? Mas evangelista, eu já vim à frente várias vezes. Irmão, eu também vim várias vezes. Graças a Deus hoje eu estou aqui. Deus, Ele contemplou a minha causa e hoje eu estou aqui. Hoje é o teu dia, é o primeiro dia da campanha. Cadê você? Levanta a sua mão, eu vou orar. Tem mais alguém? É só a nossa irmã, mais um valente ali, ó. Olha lá, ó, o nosso irmão Maurício Maciel. Mais alguém, irmão? A nossa irmã aqui na frente. Olha lá, o nosso irmão está levantando a mão. Terebacandarábia. Ele não vai te deixar em Lodebar, porque o rei mandou te chamar. Posso orar? Levanta a mão bem alta. Acrescentando a igreja aquele que o Senhor tinha plano de salvação. Ó Deus, ninguém entra por essas portas em vão. Ninguém entra aqui à toa porque sentiu vontade ou desejo, não, Senhor. É porque o Senhor tem projeto de salvar. O Senhor é um Deus de amor. E olha as vidas, Senhor, tem vida chorando. Ó Deus Pai, Senhor, aquelas que levantaram e aqueles que levantaram a sua mão. Ó Deus, aqueles que não aguentam mais esse Lodebar. Ó Deus, que atormenta a sua consciência, a sua mente. Ó Deus, aonde já não tem mais paz, mas é Espírito de Deus. Senhor, o céu é para mim, o céu é para nós, o céu é para os teus filhos. Senhor, e essa igreja, ela olha, ó Deus, em direção ao Senhor, porque o projeto é salvação. Senhor, e aqui estão os teus filhos. Ajuda eles, ajuda elas a saírem daqui fortalecidos para vencer. Ó Deus Pai, Senhor, de obra. Ó Deus Pai, Senhor, e que todo impedimento, todo mal agora eu ordeno na autoridade do nome de Jesus, todo mal que sui. Em nome de Jesus, todo mal que sui. Senhor, abençoa o teu povo. Senhor, e confirma a vitória sobre a vida dos teus filhos, aonde nós cremos, para a glória e para a honra do teu nome. E assim eu quero agradecer mais uma vez o meu pastor pela oportunidade. E as palmas louvam o Senhor, e eu retorno todo o trabalho para o nosso pastor.